De volta com o Papo de Administrador, vamos ouvir agora a plateia de estudantes, administradores que estão presentes aqui no Teatro Facisa hoje. Quem gostaria de fazer alguma pergunta ao professor Eufrásio ou à professora Gisele? Boa noite, meu nome é Matheus, sou estudante do curso de Administração e também gestor de recursos humanos. Minha dúvida vocês falaram muito na questão do fator cultural, tanto dentro da organização como também na sociedade brasileira, a questão do jeitinho brasileiro. Nós, como gestores dentro de uma organização, como é que nós podemos fazer para tentar mudar essa cultura dentro dessa organização, do jeitinho brasileiro, e também nós, como membro de uma sociedade, como nós podemos cobrar punição àquelas empresas que cometeram crimes corporativos? Que eu estava vendo que essa semana saiu uma notícia dizendo que a Samarco ainda não pagou nenhuma das multas. Então, para nós, é uma situação de revolta. Então, como nós, como cidadãos, podemos cobrar punição para esses crimes? Ele falou um termo ali interessante que eu, pessoalmente, tenho dificuldade de aceitar como cultura nossa brasileira, que é o jeitinho brasileiro, ser sinônimo de corrupção, de crime. Mas, depois de vários debates, infelizmente, é estigmatizado isso para nós brasileiros. Então, diante dessas circunstâncias, nós, como gestores, temos que ter um comportamento proativo. É onde entra a questão dos nossos valores éticos, nossos valores morais, aquele senso de certo e errado, de acordo com, dependendo do cargo, do segmento de atuação profissional de cada um, irão vir a surgir várias tentações. Mas você tem que ter a ciência que, a partir do momento que é executado, que é praticado esse ato, há danos, consequências, que vão refletir não apenas na organização, não apenas no seu setor, mas em famílias, em pais de famílias, nas questões ambientais. Então, nós, como gestores, precisamos ter um comportamento proativo, ciente das nossas responsabilidades, ciente da legislação, ciente do nosso papel como fiscalizador, como participante nesse processo de denúncia, de identificar o que é certo e errado, o que está sendo praticado ou não, e não entrar naquela questão do descaso, da descrença. Eu sozinho não consigo fazer nada, vai ser apenas mais uma denúncia. Ok. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Só fazendo um complemento sobre essa... Pois não. É muito importante a gente lembrar sobre que a cultura organizacional está muito voltada ao modelo de negócio que a instituição prega. Então, a gente precisa começar a refletir e nós, como gestores das organizações, começamos a, de certa forma, instruir os colaboradores a desmistificar essa ideia do jeitinho brasileiro. Entendo. Então, o papel principal do executivo, do grande executivo, é, de certa forma, não ter receio de punir. E nós, como colaboradores, embora exista um mercado extremamente competitivo, que a gente possa ponderar o sacrifício de viver naquela situação, tendo que abrir mão das nossas questões éticas dia a dia, né? Todos os dias, imagina, a gente passa mais tempo trabalhando do que com a nossa família, na maioria das vezes. Imagina a gente ter que passar por isso inúmeras vezes nas nossas vidas, sendo que, se a gente não abre mão em determinado momento de um emprego ou de uma questão financeira, para viver ou estar em um clima organizacional melhor, né? E pode-se dizer, com a consciência um pouco mais limpa, né? Sim. Mais alguém? Pois não? Boa noite. Boa noite. É interessante o que Matheus falou sobre a cultura da população em geral. Vendo o caso do Flamengo, quando saiu a notícia que ocorreu o acidente, o incêndio, a população ficou extremamente revoltada, cobrando um posicionamento do clube. Após a saída do a nota do Ministério Público falando que o Flamengo tinha que indenizar a família com 1 milhão para cada família, mobilizou uma grande parte da população que foi a torcida do Flamengo, mais de 30 milhões de pessoas. E eles passaram a olhar assim, não foi tão grave. Então, 1 milhão para cada família vai acabar sendo prejudicial muito ao nosso clube. Então, qual é a lógica que tem que cobrar no início, mas depois que sai a multa, a indenização que o Ministério Público do Rio de Janeiro propôs ao Flamengo, e uma parte da população recuou. Então, não foi mais atrás dos direitos. Boa pergunta. Uma coisa muito importante relacionada a isso é que,
Quanto mais, infelizmente, o que eu vou dizer, quanto mais a sociedade ela alcança níveis mais altos em termos de conhecimento, de seus direitos e dos impactos a longo prazo, nós temos muito hábito de pensar a curto prazo. E muitas vezes nós não temos retaliação ao consumo de algum bem porque alguma instituição cometeu um crime. E a gente deveria fazer isso. Então, o que é muito comum hoje também é quando uma instituição ela atua de forma sustentável, ela deveria ter uma condução nossa, em termos de consumidores, mais direcionada. Olha, que interessante, ela atua corretamente em relação à sustentabilidade econômica, social ou ambiental. Vamos comprar mais? Então, nós temos um problema muito sério, e que a gente privilegia os nossos valores, somos muito egoístas, e não pensamos socialmente. Cobramos socialmente, mas não agimos socialmente. A gente normalmente age pensando no meu interesse, mas eu cobro que o outro faça por mim. Então, eu acho que a nossa base de discussão é que quanto maior o nível em termos de conhecimento, mais a gente pensa que o impacto social, se é bom para o outro, também é bom para mim. Porque a sociedade é uma rede de relações, e essa rede de relações é como se fosse um bumerangue. Eu jogo, e se eu agora estou acusando o outro, em um outro momento pode ser a minha família, e que acaba sendo, de certa forma, também egoísta. Então, a gente tem que pensar, inicialmente, em quais são os nossos valores, qual é a minha questão, qual é o meu limite, né? O que é ética para mim, né? De forma geral, e, a partir disso, observando esse comportamento social, eu me coloco como um ser do todo e não um ser isolado. Eu acho que é isso que falta para nós socialmente. E nessa situação do Centro de Treinamento do Flamengo é bastante interessante. Nós identificamos dois aspectos de forma simples. Primeiro, compreender o que realmente foi crime. Após o ocorrido, falou-se muito em fatalidade. Sim. Fatalidade, e a ideia de fatalidade é algo que não tinha como ser evitado, mas será que não teria como evitarmos? Será que as condições, há conceitos de crimes organizacionais que dizem que o fato de você não garantir os direitos humanos do indivíduo, será que os direitos humanos daqueles jovens estavam sendo garantido? E outra questão é a seletividade. De início, veio toda a comoção, mas quando chegou a punição, aí entra a questão da punição. Eu, como um indivíduo, eu não vou ajudar a cobrar a punição para aquele ato, mas é porque eu sou torcedor de um time, eu vou flexibilizar, não é a minha família. Então, precisamos compreender essa ideia de crime corporativo, crime organizacional, para realmente saber a gravidade do que aconteceu. Acredito eu que as pessoas que estavam achando que essa multa, o valor não vai trazer os jovens de volta, mas pode fazer por onde outras organizações não pratiquem, não têm esse descuido, esse despreparo em cuidar dos seus colaboradores. Com certeza. Mais alguém? Boa noite, meu nome é Fernando, sou aluno do curso de administração. Sobre as punições, já vimos em outros âmbitos da sociedade que, mesmo as punições sendo severas, não surge o efeito esperado. Podemos dizer que qual o efeito essas punições causam nas organizações e se isso é a solução, se essas punições são as soluções cabíveis. Infelizmente, nem sempre as punições elas serão as melhores formas de, vamos dizer assim, educar as organizações. Nós podemos citar, mais uma vez falando da questão do meio ambiente, e a legislação atribui multas altíssimas para as organizações que não têm a preocupação com os recursos naturais, que vão desmatar áreas proibidas. Porém, as organizações elas conseguem negociação. Muitas das vezes, os lucros que essa organização tem em desmatar aquela área é maior do que a multa. Então, vale a pena você desmatar, você receber a multa e continuar com essa prática, visto que a lei condena. Então, só complementando o que o professor Eufrásio falou,
a questão da punição seria apenas um dos itens, dos fatores determinantes nesse processo de uma revisão das atuações de crimes corporativos. Existem inúmeros fatores que podem interferir, que devem interferir a partir de agora, devem ser pensados a partir de agora. Como eu estava falando muito, é o processo da educação. Você tem que punir, mas ao tempo de punir, é igual a educar uma criança, né? Ao tempo que você está punindo, você tem que explicar os motivos daquela punição, tem que educar, tem que mostrar os ganhos a longo prazo. E mais uma vez, infelizmente, a gente tem que comentar que a ideia de quanto maior o grau de escolaridade, o nível de conhecimento de uma população, mais a gente consegue reduzir o egoísmo, as questões relacionadas a si, né? Porque são questões a curto prazo, e eu vejo algo a longo prazo. Então, o processo educacional acaba sendo um fator mais impactante do que apenas a punição. Meu nome é Arthur, concluinte do ensino de administração na UFPB e trabalhando atualmente como auxiliar administrativo. Eu queria fazer uma pergunta para os professores em relação à tributação. Vendo que o Estado ele tem uma grande forma de cobrar do empresário e, às vezes, com a complexidade da tributação, muitos empresários acabam pagando menos ou mais pela complexidade, não sabendo qual a quantidade de impostos que tem que se cobrar. Minha pergunta é, eu quero saber se o governo está cometendo um crime, mudando diariamente as leis para cobrar impostos e, assim, atrapalhando a vida do administrador. Em relação a essa questão das mudanças, das adaptações da legislação, é até complexo a gente atribuir que seja um crime organizacional. Nós elegemos nossos representantes, então temos que partir da ideia que eles estão buscando ali o melhor, o bem-estar social, o desenvolver do empreendedorismo. Então é um risco chegarmos e afirmar é um crime organizacional. Porém, há circunstâncias que é notório o crime. Quando essa lei ela é para beneficiar uma empresa em específico. Então, isso se torna um crime. Eu não estou pensando no bem comum. Então, nem todas as modificações, adaptações legislativas, a gente pode atribuí-las como um crime organizacional. Posso fazer um complemento rapidinho, uma pergunta em torno disso. No caso da compra de votos, é um problema do político ou do partido? Eu acho que dos dois. Se a gente parar para analisar, a compra do voto tem um agente que tem que realizar a compra, a questão do indivíduo de realizar a situação, e muitas vezes a cultura leva à oportunidade de você realizar algo. E o partido seria a corporação por trás de ter escolhido e saber da situação e não punir o político por isso. E às vezes até manter, não é? Manter e encorajar. É verdade. A complementação só do caso da outra pergunta, existem muitas bancadas, né? A bancada ruralista, várias bancadas que acabam, de certa forma, dirigindo os projetos e a legislação em benefício de um determinado grupo. Mas a gente tem que sempre lembrar que em qualquer lugar, nós, organização, em termos de pensando como gestores organizacionais, passamos por situações de muita instabilidade. E a gente, a todo momento, está sendo testado o mercado, a economia, de uma certa forma. Então, a gente tem que ir se adequando às situações. E se a gente quer mudar essa situação nossa do Brasil, eu sempre falo sobre isso, a gente tem que começar a se colocar como senhores do direito. Ou seja, iremos nós, até lá, nos candidatar. Quantos de nós jovens queremos sermos políticos? Quem de nós quer estar lá defendendo os direitos? A gente, muitas vezes, não quer nem votar direito. Então, é importante que a gente os jovens comecem a se engajar, as mulheres comecem a se engajar em questões políticas, para que a gente comece a defender, de fato, os nossos direitos e não deixe um histórico familiar tomar conta da política do Brasil. Primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é Leonardo, eu sou concluinte do curso de administração e empresário aqui em Campina Grande. A minha dúvida é sobre práticas administrativas nesse sentido. Eu, como empresário, quando identificar que na minha empresa está havendo um crime organizacional, como agir
diante dessa pessoa que está cometendo o crime, de modo a não prejudicar o clima organizacional da empresa e a não expor esse meu colaborador. Vai depender muito do feeling do gestor. Primeiro, não é de bom grado uma organização, para nenhuma organização cometer crime. Você está indo de encontro a uma legislação que garante o teu funcionamento, o desenvolvimento das tuas atividades. Então, o feeling do gestor vai em relação a você como moldar, fazer essa educação, a conscientização desse seu funcionário, desse agente que está cometendo essas práticas. Não evitar a questão da exposição. Muitas vezes a exposição ela não vai garantir a correção daquela prática. Mas você buscar uma educação e você ponderar se realmente vale a pena insistir ou pensar numa transformação, numa mudança, ver o que condicionou aquele comportamento dentro da tua organização. Cautela, complementando, muita cautela, porque senão você vai incorrer em outro crime, né? Dentro da organização, que a gente fala muito desses crimes maiores. Mas os crimes relacionados às questões emocionais, que a gente tem muito hoje, também são muito graves. Então, inicialmente, cautela, investigação e um pouco de sensibilidade, como o professor falou. Bom, então ficamos aqui, agradecemos aos professores Eufrásio Vieira dos Anjos Júnior e a professora Gisele Fernandes Martins Dantas em mais um Papo de Administrador. Até semana que vem.